Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique, então vamos dar continuidade no nosso curso Pentest em redes Wi-Fi, ou teste de intrusão em redes sem fio, redes Wi-Fi. Bem, agora que a gente está com o nosso laboratório direitinho e entender como é que, em grande parte, o funcionamento de redes Wi-Fi, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o sistema de criptografia de rede sem fio, tá? Para a gente estar conhecendo as metodologias, algumas ideias no que se diz respeito à rede sem fio, como também estudar algumas dessas características, tá? E nós estamos no módulo 3 agora, tá? Beleza. Então, toda tecnologia sem fio, tá? Ultimamente, ela tem uma tecnologia que é um tipo de criptografia. Criptografia é embaralhamento de informações para que aquele que faz parte do meio da comunicação, que eu tenho o emissor, o receptor e o canal, que é o meio. Aquele que faz parte do meio da comunicação não conseguir visualizar aquilo que está sendo enviado ou recebido. E sim, em redes Wi-Fi a gente viu nos últimos módulos que eu posso fazer captura desses beacons, por exemplo, né? Então é bom que eu utilize metodologias de criptografia para ajudar a minha rede, tá? E é válido dizer, dos tipos de criptografia que eu vou estar passando para vocês, todos eles são quebráveis, tá? Porém, ainda não se tem muitas ferramentas para fazer esse tipo de quebra, tá? De todos os tipos, por exemplo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais tarde, tá? Então, o problema clássico de segurança costuma, claro, ser dividido em garantia de privacidade. Os dados só podem ser acessados pelo remetente, é claro, pelo destinatário. Integridade, onde os dados não são alterados, e autenticidade, que são os agentes envolvidos no fato de quem afirma ser, tá? Então, em segurança da informação eu tenho 3 princípios: integridade, disponibilidade e confiabilidade. E claro, o problema de segurança é garantir que esses dados sejam íntegros, privados, tá? E autenticados e ainda disponíveis, tá? Então esse é o problema. Então neste modo a gente vai discutir as técnicas integradas ou empregadas para alcançar esses objetivos, ou seja, coisas privadas, íntegras e autênticas, ou seja, confiáveis, disponíveis e disponíveis, tá? O mais típico problema de segurança em redes Wi-Fi é o simples uso não autorizado. Exatamente. Infelizmente, as redes Wi-Fi são abertas, tá? Então qualquer pessoa, infelizmente, se tiver alguns conhecimentos, pode estar verificando alguns meios de conseguir burlar ou capturar essas informações, que é o nosso próximo módulo. Vamos falar sobre captura também. Então eu posso associar ao ponto de acesso específico, seja ele oculto ou não, e posso acabar obtendo as informações, tá? Desde que, se essa rede não estiver segura ou não, eu posso acabar encontrando as informações. Quando eu estiver falando sobre os ataques, vocês vão entender aproximadamente direitinho sobre o que eu estou querendo dizer, tá? Mas é correto dizer que nós devemos utilizar o maior número possível de tipos de criptografia, ou a mais avançada possível. Aqui, por exemplo, a AES, né, Advanced Encryption Standard, em PA2, tá? Eu vou falar mais sobre esse tipo de criptografia de segurança nesse módulo 3 para a gente entender direitinho. Por exemplo, esse acesso não autorizado é caso o vizinho que utiliza rede sem fio desprotegido do apartamento do lado, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tipo de criptografia nós estamos utilizando tanto quanto como tecnologia, como tanto quanto comunicação, porque não adianta nada nós estamos utilizando um sistema de proteção magnífico, só que infelizmente os nossos dados, nós temos enviados, não tem criptografia, tá? E acaba prejudicando também. E nós temos atualmente esses padrões de segurança em redes Wi-Fi, tá? Eu tenho o padrão WEP, o APA e o APA2, são os 3 padrões, tá? Ou seja, que é o método de comunicação aí que gera a criptografia dos beacons que a gente viu, como também o método de comunicação segura entre os dispositivos, tá? Aqui os dispositivos receptores e os dispositivos emissores, tá? Vale lembrar também que esse tipo de proteção vale para quem não está na rede, tá? Ou seja, para quem está fora daquela WLAN, daquela rede específica. Se nós tivermos alguns clientes dentro da nossa rede, infelizmente,
são outros tipos de criptografia que nós devemos estar utilizando. Tá? Se ele estiver fora da nossa rede, aí sim nós iremos ter mais sucesso utilizando o WPA ou WPA2. Tá? Digamos o seguinte, que você está aí agora vendo essas aulas do módulo 3 em sua rede Wi-Fi de sua casa. Tá? Se nós tivermos um amigo seu na sua casa que tenha mesmo acesso à rede Wi-Fi, você passou a senha para ele, ou ele conseguiu a senha, não sei, ele pode ver o que você está fazendo, não mediante o WEP ou WPA ou WPA2, porque são outros protocolos de segurança. Tá? Esses métodos da WPA e WPA2 são protocolos de autenticação a redes específicas. Então, se a galera estiver dentro da sua rede, tá, são outros tipos de protocolo de segurança. Tá? Então, vale lembrar isso aí. Agora, se seu colega estiver fora da sua rede, ele não tem senha, não acessou a sua rede, ele só está vendo o SSD, por exemplo, que é o nome da rede e tal, isso vale para ele, porque ele tá vendo de fora, então o WEP, WPA, WPA2 vale para ele. Mas se ele tiver acesso à sua rede, já faz parte da sua rede Wi-Fi, por exemplo, pelo celular ou pelo notebook, já tem acesso à sua rede respectivamente, então praticamente o WEP, WPA, WPA2 não vão mais servir, porque todos os tráfegos vão estar utilizando, ele já está dentro da sua rede, é um método de autenticação, então ele já está na sua rede, então a gente deve utilizar outros métodos de criptografia. Tá? É muito importante entender essa diferença. Tá? Se nós tivéssemos, por exemplo, se nós já tivéssemos acesso à rede, a gente tem que utilizar outros mecanismos de segurança, afinal de contas, nós já acessamos a rede. Tá? Mas a galera de fora sim, a gente vai estar preocupado em que tipo de criptografia você está utilizando. A criptografia WEP está falando das primeiras, eu vou começar a falar um pouquinho sobre ela, tá? E vamos entender, na verdade, como todas elas funcionam. É importante a gente entender como funciona cada uma delas. Porque isso pode nos gerar mais um nível de conhecimento de como a gente pode interagir com elas. Tá? A primeira delas foi o WEP, né? Foi em 97, tá? Em 97, é original do padrão de documentação da IEE, tá? 802.11. Então isso aqui é uma norma documental sobre os padrões, o primeiro padrão, tá? Então o 6.2.11, tá? Então você pode pesquisar na internet, aí o 6.2.11, você vai ler toda a documentação. E o primeiro sistema de segurança aplicado foi o sistema WEP, tá? A promessa dele era, claro, né, como qualquer outro sistema de criptografia, prover um grau de segurança equivalente a uma rede cabeada, tá? Mas infelizmente se tornou obsoleto, tá? Então é correto dizer 100% de certeza que o WEP é quebrável. A chave WEP ela pode ter de 48, 64 até 128 bits a sua chave. Então, a chave pequena e com as nossas tecnologias atuais, sim, ela pode ser quebrada em média em 1 minuto. Em 60 segundos você pode quebrar a tecnologia WEP. Tá? Então, se você tem algum colega, você tem alguma empresa, ou se você mesmo está utilizando a tecnologia WEP como criptografia de segurança, descarte-a, tá? Troque imediatamente, porque é quebrável, tanto quanto fora das nossas redes. Tá? O algoritmo de criptografia foi o RC4, Row Cipher 4, que é a quarta versão do Row Cipher, e o algoritmo de fluxo é o algoritmo de bloco, tá? Onde ele se divide em vários bloquinhos para manter os pacotes sendo enviados e recebidos. A mensagem combinada com fluxo de bits, a chave, tá? Como eu falei para você, a chave que vai até 628 bits, e é uma chave que, infelizmente, com a criptografia muito fraca, muito pequena, que à medida que eu posso capturar esse tipo de pacote, eu posso adivinhar essa chave, porque o poder computacional que nós temos hoje é suscetível a essa quebra. Tá? Aí eu gero todo o texto cifrado. Então eu faço os blocos, que posteriormente eu tenho a chave, que é fornecida pelo usuário, e claro, eu tenho aí um bloco completo, entre a chave e o bloco comum de criptografia, de algoritmo, e eu tenho aí finalmente a comunicação sendo enviada e criptografada em WEP. Quando a chave é menor que a mensagem, a chave é repetida quantas vezes for necessário. Isso mesmo, mas em alguns roteadores, em alguns equipamentos, você é obrigado, de certa forma, a colocar uma chave do tamanho certo. Tá? Por exemplo, ele tem 8 caracteres em média, você vai colocar os 8 caracteres, por exemplo. Mas tem uns roteadores que você pode acabar colocando, por exemplo, só 3 ou 4 caracteres como senha. Tá? Isso facilita mais para o atacante, é claro. Tá? Mas, com todas as chaves completas, ainda pode ser quebrado.
Tá? Como é que funciona o app? É o seguinte, a mensagem e a chave são combinados por uma operação binária. Tá? Aí você tem que lembrar daquela ideia que a gente vê lá quando está estudando graduação ou um curso de tecnologia, onde eu tenho as trocas binárias. Eu tenho o ou, o i, a operação ou i, ou o não ou, o não i, e assim sucessivamente. Tá? No caso do app, eu tenho a combinação usada pelo shore, ou seja, é o ou exclusivo. Eu tenho uma imagem aqui do lado que vai exemplificar isso pra gente. Olha só. Eu tenho a mensagem aqui, 1 com 1, por exemplo, da chave. Eu tenho 0 como mensagem cifrada. Se eu tenho 0 e 1, eu vou ter a mensagem cifrada com 1. Se eu tiver 1, eu tenho a mensagem cifrada com 0. Se eu tiver 1 e 0, eu vou ter com 0. 1 eu vou ter 0. 0 e 1 eu vou ter 1. E 0 e 0 eu vou ter 0. Ou seja, só vai ser 1 quando nitidamente eu terminar com 1. Como você pode perceber aqui. Todas as vezes que a chave tem 1, tá? E posteriormente a mensagem tem 0, pela combinação do ou exclusivo, eu vou ter a minha mensagem como 1, tá? Resultando a mensagem cifrada. O show resulta em 0 se os operandos da chave mensagem forem iguais. E em 1 se forem diferentes. Pronto, é muito simples para você lembrar. Se as chaves forem iguais, é 0. Se forem diferentes, você pode colocar 1. Tá? Você pode perceber, tá, que todos eles, se o operando, por exemplo, for 1, eu vou ter a mensagem cifrada como 1. Tá? Como eu acabei de exemplificar para vocês. Então é assim que funcionava. Então se eu coloco uma chave lá, por exemplo, A, B, C, D, F, G, H, Y, por exemplo, tá? como senha, que é a minha chave, ele vai pegar a mensagem respectivamente, vai combinar com a minha chave, fazendo essa troca de combinações, aí eu vou ter a mensagem cifrada. Isso é muito simples nos poderes computacionais hoje em dia. O que eu preciso? Eu preciso capturar muitas mensagens e tentar verificar se algumas trocas respectivamente com a chave. Então eu tenho que fazer o inverso praticamente da cifragem baseada em shore. Tá? E aí de certa forma eu consigo fazer o descobrimento da chave. Quer um exemplo? Por exemplo, eu tenho a mensagem que é enviada, eu tenho a mensagem cifrada. A mensagem cifrada, me acompanhe com o mouse aí. A mensagem cifrada é o que é enviada entre os computadores. O que eu preciso fazer? É fazer testes em cima da mensagem cifrada baseado nos seus binários, respectivamente, para tentar descobrir a chave. Tá? Por exemplo, se eu pegar o 0 aqui da mensagem cifrada e colocar 1, por exemplo, obrigatoriamente eu vou ter 1. Tá? Porque a gente viu, se forem iguais em 1, tá? Eu vou acabar encontrando 1. E assim sucessivamente. Então, fazendo esses testes aqui, na mensagem cifrada eu acabo encontrando o resultado do shore, que é do ou exclusivo, e acaba encontrando a chave. Tá? É um método de criptografia muito simples, embora tenha um embaralhamento, as mensagens vão ser criptografadas, etc. Mas com mecanismo simples a gente consegue fazer essa quebra. Tá? Eu sugiro a você a estudar um pouquinho sobre adição binária, subtração binária, divisão binária, multiplicação binária, por exemplo, para você entender. E as operações e ou, que é soma e subtração, etc. Binário, para você entender um pouquinho mais sobre esse tipo de chave. É muito interessante isso aí. Tá? Então, o web baseado em shore. Tá? E claro, como eu falei para vocês, o app totalmente quebrável. Tá? E eu tenho agora o WPA, ainda o WPA2 ainda não, o WPA, que foi bem sucedido, tá? Mesmo com os padrões atuais, prevê um nível de segurança aceitável para a maioria das redes. Tá? Sim, o WPA hoje é um protocolo extremamente utilizado, juntamente com a segunda versão, que eu falei ainda agora, é o WPA2, que tem criptografia, o TKIP, tá? Ou seja, que é uma chave temporária. Então, se você usa o TKIP como mecanismo de criptografia, é um Temporal Key Integrity Protocol. Então, um protocolo de integridade de chave temporária. Tá? Que, claro, incorporou várias mudanças. Tá? Então, o fraco CRC, ponto de checagem web, que a gente viu com o Shore, foi substituído por o Micro Integrity Check, que é o MIC. Tá? Muito mais eficiente na identificação de alterações do quadro. Cada pacote é cifrado com a chave diferente. Tá? Então, ele mantém a troca de chaves temporárias respectivamente. Claro, entre emissor e receptor conhece esse tipo de chaves, por exemplo, mas ele consegue gerar chaves temporárias a partir das chaves principais, claro, e a partir de então eu tenho uma comunicação bacana, mais segura. Tá? E o WPA2 veio também com um novo tipo de criptografia, né, que é o Advanced Encryption Standard, como até eu falei para vocês anteriormente. Muito bacana, tá?
que tem como coração, por exemplo, criptografia CCMP, Counter Mode with Cipher Blockchain Message Authentication Code, é um nome muito louco para estar falando, mas é uma troca de mensagens fazendo cifra de blocos, tá? Então concentra blocos de fluxo com o algoritmo RC4, sim, ele volta para o algoritmo RC4, mas dessa vez ele cifra o bloco com o algoritmo chamado EES, tá? Então eu aumento muito mais a criptografia aí. Apesar do EES poder utilizar a chave de qualquer tamanho, o padrão escolheu a chave 128 bits, tá? Porém, é bem mais chatinho você quebrar porque são chaves aleatórias, tá? O algoritmo AES é considerado pelos especialistas como significativamente mais seguro que o EC4. O WPA2 pode ser usado nas vertentes pessoal, como chaves pré-compartilhadas, e empresarial, como servidores rádios, por exemplo, tá? Então o WPA2 surgiu com essa ideia de trazer chaves temporárias e utilizar um mecanismo de criptografia mais avançado, tá? E vale lembrar que ultimamente nós tivemos uma falha, um pesquisador que descobriu aí que o WPA2 pode ser quebrado, porque o WPA2 ele funciona a partir do momento que eu tenho 4 tentativas de conexão, que é o mais conhecido como Four-Way Handshake, tá? Onde eu tenho aí 4 tentativas de conectividade com os roteadores, equipamentos, etc. Tá? E uma dessas 4 tentativas é mostrado um pedacinho, por exemplo, do algoritmo ou da chave, tá? E aí nessas tentativas ele acaba conseguindo, tá, a chave por completo, tá? Vale lembrar que o WPA2 ele é quebrável hoje, tá? Porém não se tem ainda ferramentas. Então o pesquisador conseguiu fazer a quebra do WPA2, mas não disponibilizou ferramenta nenhuma, conseguiu provar respectivamente. Eu vou colocar um vídeo abaixo do módulo 3, o site, por exemplo, desse vídeo, mostrando para vocês a quebra da PA2, tá? Vale lembrar que daqui para frente já existem estudos sobre o WPA3, que eu também vou colocar o vídeo aqui embaixo nesse mesmo módulo 3 para vocês acompanharem, que existem estudos pela IEE, que é a Wi-Fi Alliance, que é a galera Aliança de Rede Sem Fio, que vai estar trazendo a PA3 porque ela foi quebrada recentemente. Então é correto dizer que todos os equipamentos daqui para frente devem ser trocados ou atualizados em firmware, que é o sistema operacional dos equipamentos. Ou seja, a maioria dos equipamentos não se tem ou não se atualizam firmware, é muito raro encontrar isso, só os equipamentos mais top de linha já fizeram as atualizações contra a quebra da PA2, tá? Mas alguns não se tem. Então eu acredito, preste atenção no que eu estou dizendo, eu acredito que daqui para frente, quando nós tivermos essa ferramenta disponibilizada de quebra com o WPA2, para o WPA2, perdão, nós teremos um boom extraordinário em redes Wi-Fi. Então fique atento sempre na sua empresa, como teste de segurança e etc., a sempre buscar adquirir roteadores, equipamentos de rede sem fio, que já contêm uma atualização de firmware já bem mais avançada, tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Ubiquiti, os equipamentos Ubiquiti, os equipamentos Unify já são atualizados frequentemente e grande maioria deles já vem com essa atualização com o WPA2, mas são vários no mercado. Estou dando um exemplo aqui para você já e já se entendendo, se interagindo aí, tá? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado quanto a isso, tá? Toda auditoria em redes Wi-Fi você deve verificar a questão de que tipo de criptografia está sendo utilizado, porque envolve verificar os mecanismos de segurança utilizados, determinando se são adequados ou não, tá? Então você já sabe, nunca utilize o app, tá? O WPA e WPA2 podem ser utilizados ainda, tá? Porém, o grande segredo de rede sem fio é a questão da gerência, do gerenciamento, ou seja, do monitoramento, na verdade, do monitoramento dessas redes Wi-Fi. Então, monitore sempre as redes sem fio, sempre. Tá? E se você encontrar uma rede sem fio que tem um nome, digamos, o nome hacker, por exemplo, né? Não, por exemplo, o nome da rede sem fio loja. E de repente aparece uma outra rede com o mesmo nome, 2 redes lojas, por exemplo. Tome muito cuidado. Alguém está querendo se passar pela sua rede sem fio. Tá? Fica essa dica aí que um dos ataques é chamado Twin Client, onde o atacante ele clona a rede Wi-Fi pelo mesmo nome para que os clientes acessem a rede e acaba acontecendo problemas. Então muito cuidado com isso, tá? Então vamos mais para algo prático. Vamos ver nosso aplicativo chamado Kismet, tá? Que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje para a gente começar a identificar esse tipo de rede Wi-Fi, por exemplo, né?
E o Kismet, se você não conhece, ele permite não apenas captura de rede Wi-Fi, é uma ótima ferramenta de monitoramento, utilizada por muitos pentesters, mas identifica todas as redes de dispositivo Wi-Fi em operação na região, inclusive as redes ocultas. Tá? Isso mesmo. É possível a gente pegar as redes Wi-Fi que estão em oculto, ou seja, que não está mostrando o SSID, né? que é o nome da rede sem fio, tá? Para todos. Então é possível com o Kismet, algumas ferramentas específicas, conseguir essa rede, o nome da rede. O Kismet também atua como WIDS, ou seja, Wireless Intrusion Detection System, ou seja, sistema de detecção de intrusão de rede sem fio. Ele pode se detectar se alguém está acessando a sua rede, tá? De forma indevida, tá? Então ele pode sempre te alarmar quanto a isso aí, por exemplo, tá? Eu abri aqui o terminal para a gente colocar em prática. Lembrando que se você está utilizando o Ubuntu, por exemplo, etc., como eu disse no laboratório, questão do laboratório, todas as nossas aulas são feitas na distribuição Ubuntu, tá? Você pode, que é baseado em Debian, mas você pode instalar o Kismet em qualquer outro tipo de sistemas Linux, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, onde está o Kismet, o Eris Kismet. Se você fez o curso de Linux conosco, você sabe que comando o Eris, o que faz o comando Eris. Se você não fez, procure conhecer o comando Eris, tá? Se você quer fazer o nosso curso de Linux, tá? Vá no site, adquira o seu curso de Linux para você conhecer um pouquinho mais sobre as ferramentas Linux. É muito importante, tá? A gente tá sempre preparado pro nosso, com Linux, e todo o curso de segurança é uma ótima distribuição para segurança, e os nossos cursos de segurança da Escola Hack utilizam o Linux, tá? Então, se eu vou perguntar aqui, por exemplo, Kismet, quem é o Kismet? Para ele me falar um pouquinho quem é esse cara, ele vai falar aí, ó, Wireless Sniffing and Monitoring, ou seja, é o cara que monitora e faz verificação da rede sem fio. Então, para instalar é simples, apt install Kismet em distribuições distribuições Debian. Nas distribuições não Debian, você pode procurar um pacotinho e fazer a sua instalação, tá? Bom, vocês perceberam que meu Kismet já está instalado, tá? Já está na sua nova versão, beleza? O que eu tenho que fazer é executá-lo. Vai lembrar que antes de executar o Kismet, você vai fazer o seguinte, tá? Vou limpar aqui a tela com Clear. Você verifica qual é a sua placa de rede sem fio, tá? Por exemplo, a minha interface de rede sem fio no Linux é essa aqui, olha aí, olha que legal. WLP3S0, tá? Vocês observam aqui que eu tenho uma interface de monitoramento já pronta, que eu estava testando o Kismet antes de passar essa aula para vocês, e ele cria essa interface aqui, mas não tem problema. A gente vai utilizar mesmo a interface, esse cara aqui, é a nossa interface de rede sem fio, tá? Ou, vou dar um clear aqui, se você quiser, além do ifconfig, se você não tiver, você pode utilizar o iwconfig também, ó. Pronto, ele vai mostrar para você quais os adaptadores de rede sem fio que você tem. E eu já tenho aqui o WLP3S0, que é meu adaptador de rede sem fio, está baseado no CS2.11, que é a documentação. O nome do meu SSID Hackerspace MA. Ele está em modo Manage, como eu disse para você anteriormente, o modo da placa de rede sem fio é muito importante, tem um olho sobre isso aí, para verificar sempre isso aí. Tá? Eu tenho a qualidade do sinal, por exemplo, o nível do sinal, o nível de transferência de 150 MB e assim sucessivamente. O iwconfig é muito bacana para estar utilizando, certo? Então, já que eu peguei o nome da minha interface sem fio, copiei lá, agora sim eu posso abrir o Kismet, tá? O Kismet, quando você abre esse cara pela primeira vez, se você estiver abrindo, você percebe que ele tem muitas perguntas para fazer para você. Ele cria um servidorzinho onde ele tem acesso a esse servidorzinho, tá? Então ele já diz para você, o Kismet está rodando como root, tome cuidado com isso e tal, ele explica isso para você. Eu acho interessante rodar como root, não tem problema. Se você quiser rodar com usuário também, não tem problema, aí fica bacana também. Então, ok. Ele pergunta se eu quero inicializar o servidor do Kismet. Claro que eu quero, né? Utilizando a tecla Tab, eu mudo as opções. E o Enter eu entro nas opções. Ele pergunta se eu quero algumas opções de startup, né? Ou seja, de inicialização. Não vou colocar nenhuma, por exemplo, que ele pergunta se eu quero logar. Já está aqui logado direitinho. O título do log eu vou colocar, deixa Kismet mesmo. E show console, tá? Ou seja, não fiz nenhuma configuração praticamente, tá? Vou inicializar aqui. E ele mostra aqui o Kismet Server Console, que está aqui em cima, tá? Isso aqui, pessoal, se abrir no seu aí, você pode ficar tranquilo que isso é uma mensagem de console que ele está exemplificando para você. Você tem que estar atento a essa mensagem que apareceu agora,
tá? Bem no meio da tela, tá aqui, por exemplo. Kismet inicializou sem nenhuma fonte definida, ou seja, sem nenhuma interface definida. Lembra que eu disse para você anteriormente, para você verificar qual tipo de interface de rede sem fio que você tem? Que no meu caso a minha WLP3S0. Pronto, eu copiei lá atrás por causa disso, que eu preciso especificar aqui a fonte para ele, tá? Ou seja, qual a interface de rede sem fio que eu quero utilizar. Se você tiver 2 ou 3 ou 4, você deve escolher uma para ele acabar sendo para ele utilizar, tá? Vai lembrar também que nas versões antigas do Kismet, você tinha que abrir um arquivo de configuração para fazer isso, etc. Tá, mas hoje não, hoje está mais tranquilo, já mostra essa mensagem para você. Então ele pergunta: você quer adicionar a sua interface gráfica, ou perdão, interface de rede sem fio agora? Sim, eu quero. E ele pergunta qual o nome da nossa interface, né? Então, pronto, tá aqui. A minha interface WLP3S0, eu copiei, colei aqui agora. Tá? Ele pergunta o nome e opções, etc. Eu não vou colocar nem nome nenhum, você pode colocar. Mas fique atento. O nome da interface, ele pode mudar. Então, dependendo da sua distribuição aí, você pode ter um nome diferente. No meu caso aqui, é WLP3S0. Geralmente é WLAN, por exemplo, se você estiver usando outro Linux e tal. Enfim, verifique o nome da sua interface. Coloquei, vou adicionar aqui, beleza. Ele detectou, por exemplo, que existe algum processo que está usando rede sem fio. É claro, eu estou usando a rede sem fio, a minha rede sem fio com outras coisas. Ele fala isso para mim, não tem problema. Vou dar OK aqui. Vocês percebem que até agora ele não mostrou nada pra gente, né? Diz que está tentando navegar com as outras coisas e etc. Já até me desconectou da rede sem fio aqui. Isso é normal, porque o Kismet vai trabalhar de uma forma diferente. O que eu preciso fazer? Dar Tab aqui, você percebe que ele sublinhou isso aqui para mim, ó, console, close console window. Isso. Aperte Tab e feche essa janela de console para você entrar no aplicativo da ferramenta oficial, tá? Pronto. Então essa é a cara do Kismet, tá? Então essa é a cara principal do Kismet. Vocês podem perceber que ele já está fazendo. Eu estou navegando agora com as setinhas do mouse para cima e para baixo, tá? Para algumas redes sem fio que ele está capturando agora. Aqui na minha região eu tenho essas redes, que essas duas amarelas aqui são a minha, e essas duas verdes são de provedores aqui perto da minha região, tá? Então automaticamente já verifica isso para mim. Você pode perceber, analisando aqui do lado direito, o nome da minha máquina, o tempo que eu estou utilizando, 4 redes, quantidade de pacotes, etc. É muito bacana, porque eu já posso monitorar a partir de agora, tá? Se você trabalha com provedores, por exemplo, e está assistindo nossas aulas, quer fazer auditoria em rede sem fio, tá aí uma opção. Coloque o Kismet, um monitor gigantesco lá na sua empresa, não sei, tá? E deixa o Kismet rodando para ele monitorar o tráfego dessa rede para você, tá? Muito bacana utilizar essa ideia. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte: eu abri um novo terminal aqui, eu vou utilizar aqui a ferramenta chamada Links, que é o navegador para o terminal, e vou colocar o site aqui do Escola Hacker para trabalhar a rede sem fio, tá? Olha só, então eu coloquei minha rede sem fio para trabalhar, já está trabalhando aí direitinho. Eu já percebo aqui, tá, que eu posso tentar o monitoramento. Se bem que for muito pouco, for muito rápido, está em cache aqui, por exemplo, eu posso utilizar, por exemplo, aqui, ó, testar outro site aqui, por exemplo, da Globo.com, por exemplo, BR, beleza. O que eu estou querendo, o que eu estou forçando aqui? Eu estou forçando a ele ter gráficos aqui na minha rede. Tá? Eu percebi que não tem nenhum tipo de gráfico aqui, acho que está sendo pouco utilizado, ou é eu que estou sendo... É verdade, só eu que estou utilizando aqui, mas ele é para mostrar um gráfico aqui. Como só tem eu na minha rede, tá? Ele não mostrou nenhum tipo de gráfico aqui. Mas fica a dica, tá? Qualquer tipo de navegação que estiver sendo utilizado nessa rede Wi-Fi, no meu caso aqui não mostrou. Qualquer pessoa que estiver utilizando essa rede Wi-Fi, ele vai mostrar o gráfico aqui embaixo para você, que eu tenho o amarelinho package aqui e os dados aqui em vermelho. Ele vai estar mostrando aqui pra gente várias informações a partir dessa rede, tá? Outra coisa legal é você observar os menus aqui em cima do Kismet. Eu posso usar o mouse como também o teclado, eu prefiro usar o teclado. Eu vou usar Alt K, por exemplo. Beleza, ele já sublinhou. Eu aperto o Enter. Opa, Enter não. Tá, ok. Alt K e aperto setinha para baixo. Pronto. Ele mostra o menu pra gente. Olha só, algumas opções que eu posso utilizar. Por exemplo, eu tenho as preferências aqui, ó, de cores, do áudio, para ele formar sinais para mim, GPS, painel de informações e etc. Eu posso ver aqui, ó, que eu quero que ele mostre para mim, tá? Geralmente eu não mexo nessas configurações, tá? Fica a critério de você
utilizar aí. Uma coisa que eu acho legal a gente fazer aqui é esse menu sort. O menu sort é a gente organizar, tá? Como é que eu quero visualizar, organizar, alinhar as nossas redes. Eu coloquei aqui por nível de sinal, tá? Que esse S maiúsculo aqui, ou seja, as redes que tiverem maior sinal vão ficar em cima, as redes que tiverem menos sinal vão ficar embaixo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para ele filtrar para mim por encriptação, por cifra, que é o que a gente estava vendo. Opa, beleza. Eu já pude ver aqui que ele já separou para mim. Por exemplo, essa rede chamada Jupyter Diário, tá aqui o MAC dela, etc, várias informações. E tem aqui o criptografia None. Como eu falei para vocês, o fabricante Ubiquiti, criptografia None, ou seja, essa rede está aberta, gente. Se eu for abrir aqui as redes, por exemplo, eu vou achar, ó, e aqui é verdade, ó, observe aqui do lado direito. Eu estou sinalizando aqui as redes, sim, vocês viram lá, estava aberta, o cara já saiu, né? As informações estavam abertas mesmo, tá? E como tá aqui confirmando, não tem criptografia nenhuma. Claro que dentro dessa rede, é uma rede de um provedor, tem outros tipos de mecanismo de autenticação, tá? Mas não tem nenhuma. Se eu for baixar aqui, ó, olha a minha aqui, o Hackerspace MA, eu tenho WPA, utilizando PSK com ASCCM, ou seja, que eu disse para vocês, com usando PKS, WPA2, tá? E sim, meu roteador é um TP-Link. Olha que legal. Então eu posso falar para o Kismet como é que eu quero que ele mostre as redes para mim, tá? E, no meu caso eu não tenho nenhum app aqui perto, né? Mas a gente vai trabalhar com o app mais tarde para mostrar para vocês como é que funciona o tipo de ataque o app. Mas eu gosto que ele filtre por sinal, tá? Porque é muito bom de fazer o teste nas redes sem fio por nível de sinal, tá? Por quê? Porque quando eu faço por nível de sinal, eu vou saber se a rede está perto ou não, claro, né? Pelo nível de sinal que ela tem. E quanto mais próximo ela tiver do atacante ou do teste, para fazer o teste, melhor é a rede. Outro menu que eu acho bacana é o menu View, tá? Opa, aqui ó, menu View, por exemplo, tá? Eu tirei o GPS os dados GPS, eu não estou utilizando GPS aqui, mas deixei bateria, informações gerais, etc, da rede, por exemplo. Então o menu Windows pode mostrar, para configurar como é que eu quero mostrar essas janelas para mim, tá? Eu acabei abrindo a janela aqui. Aí você pode navegar pelas setinhas, escolher a rede que você quer. Por exemplo, eu vou escolher a minha mesmo, vou dar um enter nele aqui. E ele vai me mostrar, olha que bacana, todos os detalhes dessa rede sem fio, respectivamente. Olha que bacana, eu tenho o nome da rede, o MAC dela, o fabricante, a última vez que ela foi vista. Ela está ativa desde quando, ou seja, o UpSense. O tipo dela tem modo AP, Manage Infrastructure, não está em modo monitor e etc, como a gente viu nas últimas aulas. O canal dela, a frequência média que ela pode estar sendo utilizada, o nome dela está aqui de novo, né, que é o teu nome, SSID. O tamanho desse nome para de 13 caracteres, por exemplo. Tá, o tipo beacon, como eu falei, mostrei também nos últimos módulos, o tipo que é o beacon geralmente é mais utilizado. Encriptação WPA, se tem WPA, não está especificado WPA 2, não tem o 2 aqui, você vai olhar o tipo de criptografia. Se fosse WPA normal, ele estaria PSK, TKIP aqui, tá? Como não tem AES, ele está falando o que para mim? Que é WPA 2, tá? Porcentagem de bicos, 50 bicos, a porcentagem. Sinal, eu tenho 28 decibéis, é um sinal bom. Tá? Problemas, noise, né? E etc. Tá ok. Algoritmos que podem ser utilizados para esse tipo de rede, até o app também está aqui, não tem problema. E o quantidade de pacotes 48. Olha que quantidade de itens na nossa rede, por exemplo, eu tenho aqui. Então, apertando Alt e N para ele mostrar o menu novamente, eu tenho o menu da rede, tá? A próxima rede, a rede anterior, etc. Você pode navegar também utilizando as letrinhas, tá, gente? No teclado. Eu tenho o menu View, eu tenho clientes aqui, para mostrar quais são os clientes da rede. Sim, pessoal, se existir alguma pessoa, um computador, perdão, conectado a essa rede sem fio, ele vai visualizar. Eu estou conectando aqui agora, eu estou abrindo aí para vocês, para você analisar, tá? Ah, na verdade eu não estou conectado nessa rede agora, né? Na verdade, né? Isso, senão ele está visualizando aí. Então eu posso sim, pessoal, visualizar os clientes que estão conectados nessa rede. No meu caso aqui não está mostrando nenhuma, tá? Mas eles são visualizados aí, tá? Eu posso organizar aqui, mostrar os clientes, etc, janelas e por aí vai.
Vou fechar a janela aqui. Também vou fechar a janela. Vou procurar outra rede aqui, por exemplo, essa Jupyter aqui. E vou tentar ver os clientes desse cara também. Por exemplo, N, menu, ver os clientes para mim. Não tem nenhum tipo de cliente também, tá? Quanto mais clientes essa rede tiver, todos vão visualizar. O que mostra o cliente? O MAC dele, o tipo, a frequência, a quantidade de pacotes que esse cara está usando. Muito bacana isso aí, porque eu vou saber se tem alguém na rede Wi-Fi utilizando a Wi-Fi de forma escrupulosa, ou seja, de forma super ativa. Tá? Muito tempo utilizando a quantidade, por exemplo, como também o que ele está fazendo. Se ele está fazendo download, se ele tiver um tráfego muito elevado, rapidamente, provavelmente seja um download e assim sucessivamente. Tá? Então, pessoal, esse é o Kismet. Tá? Fuçem muito o Kismet. Tá? Dê uma olhadinha sempre no Kismet. Observe a rede disponível perto da sua residência, da sua casa, do seu trabalho. Ou verifique as informações da sua própria rede sem fio do trabalho. E durante o teste, sempre lembre de utilizar o Kismet. Tá? É uma ferramenta que eu sempre aconselho, sempre. Nós temos alunos, tem uma disciplina de segurança na faculdade, mas sempre aconselhamos a utilizar o Kismet. Claro que eu tenho as outras ferramentas, por exemplo, eu tenho o Void 11, o Web Attack, Coolpad, outras ferramentas. Por exemplo, o Void 11 é ferramenta usada para realizar 3 diferentes ataques de negação de serviço, que eu posso fazer um teste, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês na seção de ataques, né, no módulo de ataques. O Web Attack, que eu posso, é um cara exclusivo para o ataque web. Eu vou mostrar para vocês o ataque em criptografia web de maneira prática, como também de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais didática, tá? Porque o Web Attack, as ferramentas de ataque em rede sem fio são frameworks. Então aqui nós iremos ver a essência, tá? O passo a passo das ferramentas brutas mesmo, para você conhecer direitinho, tá? Se prepare que esse módulo lá na frente vai ser muito bom, o módulo de ataque em rede, tá? E eu tenho o Coolpad, tá? Que é justamente para dar PA, por exemplo, força bruta, ataque de dicionário, etc. Tá? Da PA2, pessoal, só tem duas formas de ser quebrado. Uma é pelo método do Van, que é o especialista, que foi desenvolvido um método de quebra recentemente, ou o método de força bruta. Sim, você pode testar algumas combinações de senha para tentar identificar se você consegue o acesso. Né? Então, força bruta, você pode fazer qualquer tipo de quebra aí, tá? Utilizando força bruta. E é interessante. Bom, a gente tem entendimento que eu tenho 2 tipos de ataque para rede sem fio, tá? Que é ou baseado em força bruta da PA, né? No caso da PA, ou utilizando, tá? O novo método de ferramenta. Mas como o novo método ainda não foi disponível, tá? Aí fica complicado a ferramenta, por exemplo, para fazer o teste. Mas eu vou mostrar, estou mostrando aqui o site para vocês, como próprio para vocês. Tá? Existe uma ferramenta chamada, uma técnica chamada Key Reinstallation Attacks, ou Crack, tá? Que está aqui o site Crack Attacks, onde você pode ver, tá? Toda a introdução do especialista explicando, tá? Sim, é quebrável. Tá? Ele fez a demonstração desse vídeo. Eu vou colocar esse vídeo aí agora abaixo do módulo para você observar de e ler. Eu sugiro a você ler todo esse documento desse especialista, tá? Como também todas as informações desse site para tirar suas dúvidas, tá? Então, gente, o PA2 ele é quebrável, ou por força bruta ou por esse teste que foi feito por esse especialista com o ataque do Matt Van Held, tá? Da IMEC Distnet. Tá? Então ele conseguiu fazer essa quebra. Mas não se tem ferramenta. Ainda. Foi quebrável de maneira que uma ferramenta que praticamente só ele tem, vamos dizer assim. Talvez algumas pessoas possam ter também, mas é muito raro. Não é disponibilizado em público ainda, tá? Mas você pode sim. Ele disponibilizou a ferramenta para você verificar se o seu roteador é suscetível ao ataque da UPA. Tá? Da PA2, o ataque Crack, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Ele disponibiliza somente essas ferramentas, por enquanto. Tá aqui Tools, ó, que está no GitHub. Vou abrir aqui para você, ó. Crack Attacks Script. Ele mostrou 2 carinhas aqui, ó, pré-requisito e tal, para você testar. Tá aí, Crack Test Client, você testar se o cliente é suscetível ao ataque ou não, tá? Então você pode também fazer esses testes. Todos esses links, etc, eu vou deixar aí abaixo do módulo para você verificar direitinho abaixo desse vídeo, esse módulo,
você testar e você ler direitinho, tá? Eu tenho esses outros caras. Então, vou fazer um resumo aqui. Eu tenho o app da PHP-A2. O app é quebrável em a média de 1 minuto, porque eu utilizei criptografia fraca por método de Shor. O da PHP-A2 são métodos mais eficientes, tá? Também são quebráveis, mas não se tem ferramenta pública ainda para fazer esse tipo de teste, mas é correto dizer que foi quebrado 100%, tá? Ou seja, criptografia na comunicação quebrável. E estão em estudo da PA3, justamente por causa dessa quebra. Então lembre-se disso também, tá? Então é isso, pessoal. Finalizamos o módulo 3, sistemas de criptografia em redes Wi-Fi. Tá? No próximo módulo a gente vai falar um pouquinho sobre captura de tráfego em redes Wi-Fi. Tá? Então, já que nós conhecemos criptografias, como é que funciona a rede sem fio, etc., vamos entender, capturar alguns tráfegos para tentar ver como é que é o funcionamento de verdade, esse cara funcionando de verdade. Tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o módulo 3, sistemas de criptografia Wi-Fi. E até o próximo módulo, pessoal, módulo 4. Se você tiver qualquer outra dúvida, poste aí nos comentários do nosso chat exclusivo. Nós teremos aí apostas para lhe responder. Tá? E é isso, estude bastante, estude essas ferramentas, Kismet, por exemplo, esse site que eu vou deixar aqui embaixo. Então é isso, pessoal, até a próxima aula.